hoje, né, o nosso objeto dialógico é a continuidade do atravessamento para que nós possamos entender o processo metodológico que será desenhado. E aí, enalteço novamente a felicidade de estar, né, sentindo todo esse desenho metodológico já vindo sendo muito bem delineado. Então, eu retomei a atividade do TCC1 que vocês já elaboraram, para pensar, inclusive, né, o processo desse desenho que nós iremos fazer e aprofundar sobre o caminho metodológico do TCC2, e foi uma enorme felicidade de ver uma maturação, de ver uma compreensão sobre o desenvolvimento, né, desse pensar, desse saber e desse fazer pesquisa contextualizado à experiência e ao movimento de constituir a nossa realidade enquanto processo de formação e de autoformação. Dito isso, né, a gente situa novamente a relação com os memoriais de formação que a gente vai destacar fortemente. Então, a gente pensou esse desenho muito situado, muito colaborativo, mas que ele agora, ele evidenciará um processo de maior aprofundamento da estrutura metodológica. Então, é o caminhar de hoje. Nós temos uma apresentação, né, que vamos situar aqui e para nos conduzir didaticamente a esse diálogo, tá certo? E aí, né, esse excerto poético, inclusive, está no material de vocês da disciplina de TCC2, né? O Carlos Drummond, ele vai nos brindar com esse excerto poético, que é: nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, chamando a atenção nessa contextualidade dessa trajetória formativa de TCC, que muitas vezes nós dizemos assim, é uma pedra, né? Eu não vou conseguir. Então, como que a gente já está lapidando muito bem essa trajetória e esse caminhar? E, de fato, esse caminhar, ele é um caminhar que se faz no caminho, é um processo. Há dúvidas, há desvio, não há um movimento linear, nós vamos nos refazendo durante todo esse processo até, de fato, perceber o caminho que nos move, que nos inquieta, que nos faz sentir, que nos salta os olhos e também o coração. Então, desde o TCC1 que a gente vem falando dessa encarnadura de uma pesquisa que ela se dá no campo da perspectiva humanizadora, no campo da perspectiva do sensível, do campo da relação do sujeito-autor, da relação do eu. Eu estou lendo a minha prática, percebendo essa minha prática, investigando no sentido dessa transformação. E a transformação para a ideia de um pensamento democrático, que foi exatamente esse alinhamento teórico que a professora Ana, né, esteve como síntese, a relação do contexto de justiça social, de política, né, no direcionamento de um processo de emancipação. Então, são esses elementos que nos constituem e que farão parte dessa continuidade desse caminho. Então, deixemos as pedras, ou se a encontramos, a gente vai, de fato, ir lapidando. Então, é muito desse lugar, né, que essa poesia nos toca. E aí, hoje, o percurso da nossa aula ele está delineado de uma revisita, um certo aprofundamento, num primeiro momento, que são a relação dos enfoques de pesquisa, a gente vai retomar um pouco esses enfoques, no sentido de compreensão do quantitativo, do qualitativo e do misto. Depois, a referência no contexto do método autobiográfico, que, inclusive, nós já apontamos, já delineamos um pouco, eu retomo, inclusive, algumas lâminas que já foram apresentadas no TCC1, mas para, de fato, agora focar no nosso objeto, especificamente no delineamento da pesquisa-formação e nos memoriais. E, ao final, né, porque vocês vão ver uma certa densidade teórica, epistemológica, no campo conceitual sobre os procedimentos, né, a relação epistemológica, no final eu busco exatamente exemplificar, eu pedi licença a Maria Goretti, do Polo, né, Aracoiaba, né, na verdade é o pedido de licença, mas eu verifiquei, né, estive analisando, ela já tinha feito uma escrita a partir do plano de trabalho que vocês desenvolveram, e aí eu vou exatamente a partir desse exemplo trazer, né, essa confluência
do objeto dela, daquilo que ela já escreveu, como se constituir, quais são os processos possíveis de alinhamento para que nós possamos ter uma escrita de um memorial, que é exatamente a partir desse exemplo que vocês também serão tocados, né? A partir desse exemplo, vocês vão exatamente cotejar, bom, o meu objeto é esse, de que modo, então, eu posso estabelecer essa relação para que eu apresente, para que eu esteja fundada dentro dessa perspectiva que nós estamos, né, como aposta epistemológica, como está proposto na formulação da disciplina de vocês e também exatamente no curso, né? Foi proposto esse desenho numa fundamentação epistemológica pelo próprio curso. Então, aqui nessa revisita, a gente chama a atenção, né, para esses autores de grande relevância, que são Sampieri, Collado e Lúcio, vai nos brindar exatamente trazendo um quadro, né, que é a relação entre o que é uma concepção, uma disposição, um enfoque quantitativo, qualitativo e misto. Então, o quantitativo, vocês já sabem, é aquele que nos trata a relação de medir fenômenos, utiliza estatística, testa hipóteses, realiza a relação de causa e efeito. O processo se dá numa perspectiva sequencial, dedutivo, comprobatório e analisa especificamente uma realidade objetiva, no sentido de que vamos generalizar os resultados, controle sobre os fenômenos, precisão e réplica. E o nosso, né, onde nós estamos fundado e pautado, um enfoque qualitativo, portanto, o método autobiográfico se insere nesse tipo de enfoque, ele já traz uma relação de explorar fenômenos que são em profundidade, conduzido nos ambientes sociais, naturais, políticos, a relação em que os dados, né, eles são corpos, eles são extraídos do próprio processo, da própria relação, que não vai se fundamentar em estatística, mas ele é uma dimensão, né, dessas realidades no campo da subjetividade. Então, quando a gente tem o quantitativo numa lógica das operações objetivas, o qualitativo ele está situado no campo da subjetividade, por isso eu já enfoquei, quando trouxe a relação poética, que ele se dá, ele não é uma sequência linear. Então, nós podemos aprofundar a realidade na dimensão dos sentidos, dos signos, dos significados, numa perspectiva interpretativa, contextualizada no contexto, né, do fenômeno investigado. Então, são essas grandes diferenças. Mas também existe dentro, né, assim, para que vocês também possam reconhecer os enfoques, o misto. Então, o misto é aquele em que a gente tem a combinação do enfoque quantitativo e do enfoque qualitativo. Então, já centralizo que o nosso objeto, né, a partir da epistemologia pensada no curso, foi exatamente o enfoque qualitativo. Trazendo algumas outras características, né, dessa dimensão, que a gente precisa reconhecer, né, o objetivo, então, do quantitativo é delimitar, medir com precisão e ter foco, como já apresentamos. Já o qualitativo é expandir, explorar em profundidade e compreender sentidos. O processo no quantitativo é sequencial, dedutivo e comprobatório. Já o enfoque qualitativo é indutivo, recorrente, interativo, não linear. Os pressupostos são, né, dentro do quantitativo, uma análise estatística e já no perspectiva do enfoque qualitativo, nós temos os dados construídos nos processos, conforme o andamento, o movimento que nós vamos fazendo para a descoberta desse processo heurístico, dessa descoberta de significados para a pesquisa. A coleta de dados é padronizada no objetivo, geralmente é numérica, e no quantitativo a gente tem outras relações, a abertura de entrevistas, observação e a análise documental. Então, nós já retomamos o sentido da análise quantitativa e estatística, da qualitativa e interpretativa, temática e hermenêutica, a realidade objetiva e única, e na qualitativa a gente tem uma múltipla subjetiva e construída pelos autores, ou seja, vocês se colocam como autores para ler a realidade, e muitas vezes, na perspectiva que nós vamos assumir, para uma ideia de autoria, a relação que eu tinha sinalizado já na primeira disciplina do eu-fonte, ou seja, vocês constituem a própria fonte pela relação com a própria experiência nesse saber e fazer pesquisa.
e a relação que não é cabível, né, de generalização, portanto, e o papel do pesquisador que se coloca na relação do quantitativo de forma muito externa e no quantitativo, no qualitativo, a gente tem uma dimensão implicada, encarnada e engajada. Então, aqui é muito mais um quadro, né, que a gente possa sistematizar e revisitar um pouco desses enfoques. E aí, partindo para a nossa centralidade, que é a abordagem qualitativa, ela se coloca, então, né, inserida dentro do objeto, que são os memoriais, como uma ideia histórica, experiencial e simbólica, que é construído pelo ato de narrar. E essa perspectiva ela é experienciada e mediada pela relação da linguagem, da construção do memorial a partir de um dispositivo de produção de conhecimento. E como nós já apontamos, há especialmente, né, a ideia de um rigor científico. Não é que nós estamos, né, pensando essa relação de que nós somos a autora-fonte, nós somos sujeito, nós escrevemos as nossas narrativas, as nossas histórias de vida, contextualizada ao nosso campo profissional, de gestão, de educação, no campo da pedagogia, não é que por isso a gente não tenha um rigor, não é que por isso a gente não tenha um cuidado, uma curiosidade, um cuidado epistemológico para esse modo de escrever, para esse modo de olhar o fenômeno investigado. Então, vocês vão identificar aqui, né, que de fato tem toda uma estrutura, tem todo um esqueleto orgânico que é necessário pensar a partir dessa realidade com esse rigor, mas um rigor outro, né? Um rigor que não é positivista. Nós falamos isso na primeira aula também, né? Então, não estamos de olhar uma ciência numa perspectiva positivista. E aqui nos toca novamente essa referência do método autobiográfico, a narrativa de vida como conhecimento, o memorial passa a ser a fonte e o dispositivo de pesquisa, formação, especialmente, né, exatamente narrar sua trajetória, você reorganiza as suas expectativas, atribui sentidos e legitima um processo de construção inteligível da relação profissional. Então, nós acreditamos nessa perspectiva e está situada especialmente no campo da pesquisa-formação, ou seja, não se separa investigação e formação. O processo investigativo constitui, portanto, um elemento de um processo autoformativo. O que é que a gente quer dizer com isso? Que ao mesmo tempo em que você se, né, pesquisa, você se forma, você se autoforma. Então, é uma pesquisadora e um pesquisador implicado. Não há distanciamento, não há neutralidade. Então, esses são elementos que marcam, que fundam essa experiência de pesquisa. Então, aqui, né, só evidenciando, porque também consta no material de vocês, não sei, uma vez que a disciplina está antecipada, né, não sei quem aí já teve curiosidade de observar o material, que está disponível, né, o material complementar do curso, da nossa própria disciplina, mas ele nos brinda também com esses referenciais, que são aqueles que nós vamos nos orientar, existem uma diversidade do campo autobiográfico de produção, mas, em especial, vamos dizer que esses são os autores que fundam essa concepção. Então, a gente tem aqui Gaston Pineal na perspectiva da autoformação, a Maria Cristine Josso na perspectiva da experiência formadora e a Delory Monberger na perspectiva da narrativa e construção biográfica. São elementos, são especialmente, né, esses autores que vão demarcar o campo e o conhecimento autobiográfico, desse lugar autobiográfico, dessa aventura autobiográfica, então, como campo de produção de saber, de conhecimento. É claro que na primeira aula também nós destacamos alguns nomes que são nomes do campo autobiográfico brasileiro, especialmente a Conceição Passege, aqui vizinha a nós, né? Se nós considerarmos que estamos no território cearense, especialmente ela da UFRN. Então, ela demarca no campo brasileiro uma grande produção sobre memoriais, inclusive ela aparece aqui e foi, né, também já situada na aula anterior. E aqui, partindo dessa realidade, né, tomando o objeto em si, que nos interessa mais fortemente, né, é a ideia de pensar esses memoriais constituintes de dispositivos
da pesquisa-formação, mas que permitam, e aqui o foco, né, no contexto da gestão escolar, refletir as suas próprias trajetórias, pensando alternativas e sentidos para a sua própria práticas. Ainda está fechado, obrigada por comunicar, mas logo, logo vocês terão esse acesso. Então, já é uma anteposição, né, uma comunicação antecipada, e que eu espero que extingue a curiosidade de vocês. Então, uma outra autora em que formula o conceito de memoriais, né, Abraão, também do campo autobiográfico, a gente vai aqui só, né, exemplificar. Existem, né, tipologias de memoriais. Então, o nosso tipo, né, a nossa caracterização se dá no memorial de formação. E, portanto, o memorial de formação é exatamente isso que você já vem constituindo. Todas as disciplinas, eu brindo muito porque felicito muito a coordenação, todas as professoras formadoras, porque têm feito exatamente uma articulação muito interessante, porque desde a disciplina de apresentação vocês já estão imbuídos das características, das fontes, do exercício para a escrita do memorial. Então, essa articulação desde o início é muito interessante e eu não vejo, em geral, né, vamos dizer, em outros processos formativos que eu já estive a participar. Então, esse memorial de formação, a gente tem dito, né, por várias vezes, então é um reforço. É um processo reflexivo e narrativo, oral ou escrito, que promove a ressignificação da trajetória de vida e formação do sujeito com caráter formativo, transformador, geralmente socializado ao grupo, né? Em grupo, muitas vezes. Então, não sei se a gente aqui vai estabelecer seminários para as defesas, mas isso é interessante. Então, seria mais ou menos, ao final, a ideia de socializar, né? Então, os polos socializaram os memoriais. A gente tem as defesas de TCC como em formato de seminário, algo que a gente pode apontar para esse tipo de socialização. Mas existe também o memorial institucional. Ele já tem uma outra finalidade, características próximas, porém, eles são muito mais para pensar, né, os fins de seleção, avaliação ou apresentação institucional. Então, às vezes, nós estamos, a exemplo do IFCE, ao final da carreira, para nós assumirmos a ideia de professor titular, que é o último nível da carreira, nós precisamos apresentar e defender um memorial. Então, ele tem características diferentes, porque tem essa finalidade de pensar a trajetória profissional, mais focados em feitos e marcos formais dessa trajetória. Então, é muito mais aqui a ideia de que vocês possam, né, identificar essas diferenças das tipologias de memoriais. E há também, né, uma evidência, o memorial de formação, né, a gente trata que precisamos reconhecer as suas potencialidades e alguns limites nesse saber e nesse fazer. Então, enquanto potencial, nós já falamos um processo dialógico, reflexivo sobre o vivido, da perspectiva da democratização das narrativas, né, colocando o profissional como esse lugar que o sujeito, né, como um lugar próprio, né, de sentido de leitura das suas próprias experiências, a reavaliação da sua prática pedagógica, que está situada dentro de uma epistemologia da praxis, ou seja, né, a relação que funda, se põe para o contexto de ler a sua própria prática na busca de transformação, de emancipação, de autonomização, e exatamente esse rompimento da dicotomia entre teoria e prática, que é exatamente o conceito de praxis que nós elevamos. E o que a gente encontra de alguns limites, né, nesse exercício de elaboração do memorial é que muitas vezes as pessoas só conectam a relação dessa escrita com o passado, mas o memorial é uma leitura, pode sim, né, retroativa, ou seja, a gente percebeu os elementos do passado, mas para situar o presente também o devir. Então, veja que o memorial, né, para que a gente não exerça esse limite, ele precisa ser uma relação dialética, histórica, onde eu vejo o passado, situo o presente e aponto movimentos para o devir. E aí, nesse modo de escrita, há também algum limite, alguns professores, né, não se colocam convidados, gestores, convidados e convidados, a narrar a sua própria experiência por receio de julgamento, né, de contraposições. Então, há alguns limites nesse tipo de escrita, ou não acolhimento,
por conta dessa relação com julgamento. E aí é algo que a gente precisa, né, de fato, politicamente se colocar, né, há uma relação com a autocrítica, mas isso não pode ser um impedimento de nos colocarmos a esse tipo de feitura. As rigidez de outras tradições de pesquisa coloca, né, que a relação de que algumas normas excessivas reduzem a riqueza em que a gente vai compor. Então, quando a gente for ver as fontes autobiográficas, que também já foi detalhada, como fotografias, documentos, as dimensões, vocês vão ver a riqueza e a possibilidade desse inventário estético, esse inventário pedagógico e esse inventário político que são os memoriais. E aí, né, a gente também tem muitas vezes a ideia de que o foco excessivo na avaliação, e aqui a ideia é o processo, né? Sobretudo, situado uma pesquisa de abordagem qualitativa, as suas características, funda a ideia desse delineamento do processo, o modo em que nós vamos caminhando, no modo em que nós vamos estabelecendo e retirando algumas pedras no caminho, tá certo? Então, né, quando a gente pensa nessa articulação, as dimensões em que funda o memorial, ele está articulado em 3 dimensões. Eu quero que vocês observem isso muito bem e já façam, né, um exercício de olhar para o problema que vocês identificaram, que já está no plano de trabalho 1, e, portanto, isso se coloca, né, em segmento, para que vocês possam identificar exatamente quais são os elementos que já estão compondo para que seja articulado ao memorial. Então, vejam só. A primeira dimensão é a bibliográfica, ou seja, os fundamentos conceituais teóricos, ou seja, todos esses elementos de todas as disciplinas, da primeira disciplina até agora, vocês constituíram categorias teóricas, referências, conceitos fundantes. A exemplo da última disciplina, é exatamente a perspectiva de gestão democrática. Então, no memorial, é preciso, e vocês vão ver o modo de estruturar isso, né? E já fizeram, inclusive, no plano de trabalho 1, já trouxeram elementos para esse referencial, é preciso constituir essa dimensão bibliográfica, que funda os conceitos, que delineia a relação com as categorias teóricas que vão fundar a análise do fenômeno de vocês investigado. A documental, ou seja, vão analisar documentos escolares, da gestão, a depender do campo empírico que vocês vão estar, né, como objeto de pesquisa. Mas, como exemplo, PPP, PDI, normativas, leis. Então, também o memorial ele deve se colocar numa postura que é a postura de investigação documental. Então, nós temos uma referência de entrelaçar o campo dos memoriais de informação com a pesquisa bibliográfica e documental. E, como eu já falei, a relação autobiográfica que vai interpretar a experiência gestora. E, partindo dessa análise, nós trazemos a relação das narrativas, recordações, referências e imagens, lembranças, que nós vamos pontuar muito bem. Imagino que tenha, né, essa aula ela tem uma densidade teórica, conceitual, que vocês vão aí se permitindo entrar, né? Não quero causar nenhuma dimensão de ansiedade, mas é um teor um pouco mais complexo nessa ideia, né, desse caminho, mas aos poucos nós vamos aqui constituindo esse diálogo, vamos constituindo as dúvidas, também terão essa trajetória com os orientadores e as orientadoras, mas é um modo de abertura. E as dimensões teóricas, conceituais, são importantes para compreender os limites, né, e também as potencialidades que nós já foi referenciada aqui a vocês. O máximo que a gente deseja é uma escrita de memorial, né, assim, muito bonito, muito sensível, mas também com rigor, mas também articulado, né, uma dimensão política epistemológica. Então, já estou vendo aqui o Josimar, né, ele colocou, o meu será autobiográfico. Isso, né, todo o delineamento do memorial, ele é autobiográfico. Mas veja que aqui nesse ponto, nessa lâmina, nós estamos articulando, né, a pesquisa e o método autobiográfico, ele não está esvaziado da pesquisa bibliográfica e documental.
ou seja, né, o modo em que nós vamos trazer, né, compor o corpus, porque a gente, no campo autobiográfico, a gente não chama de dados, a gente chama de corpus. A gente vai trazer esse corpus a partir de um levantamento bibliográfico, que foi essa sinalização que vocês tiveram nas disciplinas, né? Todo esse campo e resgate teórico, documental e autobiográfico. Então, tem essas características, não se preocupe, você vai identificá-las, você vai ver, inclusive, quando a gente for colocando aqui alguns exemplos. Mas eu só estou dizendo que a pesquisa, né, e o método autobiográfico, ele se coloca nessa transitividade, nessa articulação também com essas outras dimensões, para, de fato, olhar de modo mais aprofundado, né, nessa ideia de interpretação do fenômeno investigado. Esse exercício que o Josimar fez, né, vocês também podem ir fazendo no chat, porque aí a gente vai interpondo o diálogo, já vai vendo aqui algumas possibilidades de dúvidas, né, ou de exploração de sentidos daquilo que vocês estão apreendendo com essa aula de hoje. Então, como eu já falei, né, o dispositivo narrativo e o corpus, a partir das narrativas autobiográficas, documentos e a pesquisa-formação como caracterização desse movimento que nós iremos estabelecer. Eu preciso situar especificamente, né, que dentro dessa composição, da definição da característica que é o memorial de formação, a gente precisa apresentar o cenário investigado, que a gente chama de campo empírico, o contexto em que vai se dar a pesquisa formação. Muitas vezes é uma escola, muitas vezes é um instituto federal, muitas vezes, né, outro tipo de instituição pública, privada. Então, tem uma diversidade desse campo. Então, eu preciso reconhecer, situar e descrever muito bem onde é o meu cenário de investigação, onde eu vou estar olhando o meu problema, de onde eu pensei, né, o meu problema. E aí, muito bem articulado a sua experiência, né? Articulada a sua experiência. E eu lembro muito bem que alguns disseram que iam fazer uma pesquisa, mas que não estavam, não eram gestores, ao exemplo. Mas como isso é mobilizado a partir da experiência que você tem, para que você alcance, portanto, né, em devir esse movimento que você deseja e que você atravessa enquanto campo de pesquisa. Então, eu preciso dessa relação da dimensão espacial, né? Então, como eu falei, tem uma diversidade de espaços, ambientes socioculturais. Eu vi, né, no TCC1 há um grande movimento para pensar comunidades rurais, para pensar relações étnicas, raciais. Então, tem essa relação da dimensão espacial, temporal, situado no tempo, no contexto, né, para a influência e a produção narrativa, e a dimensão relacional. Então, onde essa instituição ela está situada, em que campo de disputa política, pedagógica, para que a gente possa entender essas relações com o fenômeno. E aqui inclusive, o mesmo slide que eu já tinha apresentado no TCC1, né, que quais são essas fontes? Então, a gente tem a experiência, né, de diários da gestão, então, a utilização, né, de diários da gestão como possibilidade, que são aqueles registros do cotidiano, reflexões da prática gestora. Então, alguns gestores, professores, utilizam já os diários da gestão. Nós temos cartas, né, então há um grande, a gente vai lembrar de Paulo Freire, né, os seus livros, a sua literatura, ele, né, o ato pedagógico dele é um ato autobiográfico, né. Então, as cartas também, né, se colocam como um material autobiográfico possível para ler o fenômeno investigado, correspondências que revelam relações e contextos formativos, os nossos documentos da gestão escolares, como os registros oficiais que documentam a trajetória profissional, as fotografias, essa a gente vai identificar como um exercício hoje, né? Inclusive, o fórum está exatamente pautado nesse processo, em uma atividade que vai se dar pela relação da fotografia como documento, como dispositivo da pesquisa-formação, a partir de alguns conceitos que nós vamos ver daqui a pouquinho. As suas fotografias no seu contexto, né, de atuação, do campo em que você vai investigar. Vocês vão ver exatamente alguns exemplos.
E as atas de reunião também são importantes, registro de decisões e processos coletivos na gestão escolar. Então, aqui vocês vão ver uma diversidade de fontes. Professora, eu vou ter que usar todas essas no meu memorial? Não. Você vai exatamente selecionar aquelas que permitem que você aprofunde, que você leia o seu objeto, né? Que você possa cotejar no campo teórico empírico. Sim, né? Acho que tanto da nossa aula passada, todo o material produzido é de acesso disponível a vocês, não tenham dúvidas. E aqui, né, esses dois conceitos, quando vocês visualizarem, né, na disciplina, fiquei muito feliz, né, de quem elaborou a disciplina no ambiente virtual, né, nesse campo conceito, de eles terem trazido especialmente esses dois conceitos. Então, vou chamar agora muita atenção para esses dois conceitos, que eu, inclusive, gosto muito, tá certo? Que estão no material e que exatamente o primeiro fórum, vai ser a partir dessa relação. Então, vejam, esses dois conceitos de imagem, lembrança e recordações, referências, que são trazidos por autores diferentes, mas que compõem uma mesma ideia de sentido e de articulação para que nós possamos pensar a relação de constituir o nosso corpus autobiográfico, são imagens, lembrança e recordações, referências. Ou seja, para a gente mobilizar a nossa escrita, nós precisamos ser recheados de imagens, lembranças, que nos diz Bachelard, e ou recordações, referências, que nos diz a Christine Jousseau. Então, vejam só, as imagens, lembrança, né, que o Bachelard vai nos dizer, um importante autor desse campo também, né, ele vai situar que são essas forças subjetivas profundas, advindas das percepções individuais e coletivas vividas, guardadas e ressignificadas como lembrança em suas múltiplas facetas. E as recordações, referências para Jousseau exatamente, né, vai entender a relação das recordações, aquelas referências que são pessoas, que são acontecimentos que constituem as nossas narrativas de formação, né? Então, a natureza das narrativas de formação, a quais produzem rememorar, ressignificar, perceber, né? Por que nós escolhemos ser professor? Por que nós escolhemos ser gestor? Por que nós escolhemos caminhar ou tecer uma trajetória profissional, algo que nos coloca na nossa singularidade, né? Ainda que vivida com os outros, numa relação singular e plural, mas nos coloca a ideia de autoformação e de trajetória. Então, pensando nisso, né, eu trouxe exatamente esse excerto, que é da minha dissertação, em que, né, por eu também não era um memorial especificamente, mas por eu estar circunscrita do método autobiográfico, em uma das sessões, especificamente, eu utilizei uma recordação, referência, que me colocou, então, né, quando eu faço esse movimento de pensar, por que eu me tornei, como eu me tornei professora? O que me vem à memória na minha trajetória de vida? Que contextos me influenciaram a essa escolha? Que sujeitos orientaram, né, ou me inspiraram a ser professora? Então, é mais ou menos esse movimento. Pensem um pouquinho agora, tá certo? Que sujeitos experienciaram, né? Que vocês tiveram contato, que vocês acham, né? São entes familiares, entes escolares, professores da escola, outras experiências, quem influenciou vocês a serem, né? A ter escolhido a profissão de vocês, especificamente. Que cenários, né? Que cenários, que disciplina, que projeto de extensão, que contexto, né, formula essa ideação, referência para que vocês possam, né, pensar essa trajetória. Cris, nós até, né, a Marlene apontou essa dúvida sua no primeiro, né, no primeiro momento que nós estamos, quem não está atuando na gestão. Quem não está atuando na gestão vai partir do contexto que está, né? Então, você é estudante, então você vai pensar esse fenômeno
né, a partir do lugar de sujeito estudante, mas esse sujeito estudante que vai olhar ali para um processo, né, uma possibilidade de tornar-se gestora. É algo que se dá nesse movimento, né, que vai se colocar ali numa certa relação. Mas a ideia é que você vai partir do lugar onde você se coloca no campo presente, olhando a sua trajetória passada, mas esse devir. Como há, né, uma certa articulação em que o curso de especialização tem um objeto específico que é a gestão, então você vai tentar mobilizar, não sendo, né, uma certa articulação daquilo que é possível, uma vez que você não está nela. Mas como você constitui elementos para que você possa, né, de fato, em contexto posterior, ter um pensamento, né, que se desloque para esse objeto, para essa categoria que é gestão, dentro do possível, né? Então, aqui, uma coisa que é muito importante, né, é que nós pensamos a nossa investigação dentro daquilo que é possível, dentro da nossa realidade, tá certo? Dentro daquilo que nós vamos compondo nesse campo. Então, aqui, se vocês podem ver, né, eu vou chamar a atenção exatamente para essa lâmina, para esse slide, especialmente, né, porque aqui vocês vão fazer esse mesmo exercício. O Fórum 1 é que vocês vão trazer uma fotografia, então aqui é a fotografia da minha escola, né, da minha primeira escola, que chamava Universo Cor-de-Rosa, especificamente, então vocês vão trazer essa fotografia e vão prescindir de um ato narrativo. Vão descrever uma narrativa sobre esse lugar. E por que eu escolhi esse lugar? Porque, de fato, esse lugar ele foi um lugar referência de onde, né, onde eu pude identificar que o desejo de me tornar professora se deu neste lugar. Então, o exercício narrativo que eu propus, que eu fiz, né, inclusive consta na minha dissertação, foi exatamente assim. Iniciando com o cenário. Toda a minha infância eu vivi no universo cor-de-rosa. Esse universo era um espaço educativo, minha escola, mas era também um espaço familiar, uma vez que minha família trabalhava nele, pois em sua maioria eram professores. Além de ser um espaço domiciliar, minha casa. Era difícil reconhecer os limites espaciais e temporais entre a minha casa e a minha escola. Em relação aos limites espaciais, eles eram fundidos e conjugados. A extensão da escola era a minha casa, e a extensão da minha casa era a minha escola. A cor rosa contemplava a ambientação interior, paredes, e a exterior, muros. A cor rosa foi idealizada para representar o sentido estético do construto pedagógico, a beleza, a boniteza, no âmbito da relação ensinar e aprender. Uma aprendizagem de que ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, da boniteza e da alegria. Nesse universo, eu fui aprendendo que a forma que olhamos a nossa profissão é que reflete a sua estética e, consequentemente, transforma os diversos cenários educativos, certo? Então, aqui, exatamente, eu quis demonstrar que quando a gente vai compor o nosso memorial, ele é encharcado, ele deságua de memórias que nós vamos tomando através de fotografias, né, e dessa descrição narrativa. E aí o Wendel está dizendo, eu não tenho nenhuma foto para a atividade, nem do cenário, nem sua nesse lugar, né? Você não tem nenhum registro fotográfico que possa, né, transitar nessa sua análise do fenômeno, ainda que não seja você nele, né? Pode ser só o cenário, especialmente. Então, você vai tentar buscar, né, essa memória fotográfica para que você possa. Eu não tenho nenhuma, nada. Eu consigo, então, pensar numa relação imagética de um desenho. Então, é algo que a gente precisa pensar. Por exemplo, eu imaginei, né, eu não fui provocada de pensar assim, eu não tenho nenhuma imagem, especialmente. Mas se essa for a realidade, a gente pensa em outro elemento no sentido imagético, porque é um exercício, né, que nós apresentamos no fórum. E nesse fórum, né, houve um processo de mudança didática, né, que a Marlene já pontuou, pediu para que eu pudesse chamar a atenção de vocês, né? Essa atividade é uma atividade de abertura.
E, né, para que a gente siga com a segunda atividade, que é a estruturação do plano de trabalho 2, nós fizemos um, que foi ali até o referencial teórico, introdução, objetivo, e o referencial teórico, e agora, gente, o plano 2, vocês precisam sintetizar e finalizar a metodologia. O que é que nós pensamos didaticamente? É que, primeiro, essa fórum, né, que é atividade de recordação referência, vocês vão fazer inicialmente. E apenas quando postarem essa atividade, tiverem maturado, observado, é que vão, em seguida, ter acesso à segunda atividade. Então, ela é um passo para a segunda, não vai ter a abertura das atividades concomitantes. Né? Então, eu tenho essa atividade, eu finalizo, só assim eu tenho a abertura da segunda atividade, tá certo? Então, seria esse movimento. Eu vi que tem algumas dúvidas e comentários que aos poucos eu vou aqui apreciando, mas também vejo a transitividade dialógica entre vocês, que isso também é um modo de aprendizagem colaborativa entre os estudantes. Isso é interessantíssimo. E aqui, né, a referência bibliográfica, convido a perceber onde eu estou, né, onde a professora Samara está nessa foto, né? Inclusive, quando eu estava mobilizando essa disciplina, eu coloquei, né, para alguns colegas identificarem, alguns acertaram e outros não. Mas é esse processo de memória, de nós podermos nos ler, né, nessa ideia do passado. Aqui eu deveria ter 5 anos, por exemplo, e hoje, né, a ideia de onde eu estou e quais são esses processos, né, de composição, de nos constituirmos sujeitos. Ótimo, Cleilson, desperta em mim muitas lembranças do colégio, olha só, que liderava o Grêmio da escola. Então, veja, né, gostei muito desse comentário, porque a relação do Grêmio, o Grêmio, por exemplo, é um processo de gestão democrática participativa. Então, a gestão está imbuída nesse lugar, Cleilson, né? Eu não sou gestor, mas veja elementos aí que lhe colocam, né, a gestão do Grêmio, o processo de liderar o Grêmio, né? A ideia dessas lideranças, né? Um termo que a gente utiliza muito, liderança, que tem um viés mais neoliberal, mas exatamente, né, de se colocar em autoria gestora nesse processo. Exatamente, na verdade, não, né? Assim, é vizinho a ela, mas de golézinho amarelo. Então, é interessante a gente colocar. Mas sim, né, a gente tinha aí um processo nas nossas infâncias de um quadro, né, de verminoses. É bem comum as barriguinhas grandes. Então, vamos continuar. Vejam só. E aí, depois que a gente tem, né, todas essas fontes autobiográficas que podem ser, já vou dizer novamente, né? A gente tem fotos, a gente tem os documentos que são atas, nós temos vários processos que podem ser, não necessariamente todos, né? E aí, depois que a gente documenta, escreve, a gente tem que interpretar essas fontes, né? Que então a gente vai ser permeado pela leitura compreensiva. Leitura compreensiva é exatamente essa leitura integral e atenta do memorial de formação. Inclusive, o exercício do fórum vai solicitar isso, né? Que vocês possam ler, narrar, interpretar e que outros colegas, inclusive, comentem com esse olhar interpretativo. Então, isso já é um exercício analítico a partir do fórum. Que a gente possa identificar os núcleos de sentidos, ou seja, aquilo, né, as significações centrais, o mapeamento dessas experiências, e depois nós organizamos em eixos temáticos, né? São os grupos temáticos, especificamente para que a gente possa categorizar a análise. E, portanto, nunca esquecer, né, que toda análise, todo processo analítico dentro do campo da pesquisa, ele precisa ter o cotejamento, ele precisa ser dialogado com o referencial teórico. Então, a partir disso, a gente tem um rigor, né, especificamente. E aí eu chamo também a atenção que um outro movimento necessário é a ética, né? Então, nós estamos, ainda que como fontes autobiográficas, em alguns movimentos de memoriais, isso a gente vai chamar a atenção também para essas delimitações e esses limites, né? Mas quando eu tenho uma relação, né? Eu estou escrevendo sobre a minha própria história, e aí outras pessoas, né, vão convidadas a ler comigo sobre a minha própria história, existe um procedimento ético, exatamente com esses documentos institucionais, com as atas, com esse universo de fontes que nós vamos constituir como corpos. Então, a história, né, que é a sua, ela precisa ser
respeitada, né? Eu assumo a relação de sujeito reflexivo e responsável diante da minha própria trajetória, né? Assim como as pessoas que são evocadas em outras narrativas. Então, a exemplo de recordações e referências, né? Eu falo um pouco da minha mãe como professora, de outras pessoas, então eu tenho que identificar quem são essas pessoas que atravessam a história, mas ter uma relação ética com as fotos que eu vou colocar. Por exemplo, se eu tenho uma foto, né, que eu coloco da minha prática profissional e tem crianças, essa foto, né, ela precisa ter uma autorização, por exemplo, né? Então tem que ter cuidado. O cuidado ético, por exemplo, com fotos infantis, existe todo um delineamento para que seja utilizado o direito de imagem, o termo de imagem. Então a gente vai precisar cotejar, escolher fotos que se colocam, né? Distantes, né, de algum processo que possam nos comprometer, inclusive, né, no campo dessa relação jurídica. Então, a ideia é que a gente possa selecionar, escolher materiais que nos coloquem a essa leitura do fenômeno, mas sem implicações, né, no campo da ética. Das instituições envolvidas, também preciso, né? Então, o meu cenário, a exemplo, né, que eu investiguei, era o Instituto Federal, então existia um termo de anuência, alguma coisa que se dá nesse processo. Aqui, né, eu estou trazendo elementos, porque a gente viu uma diversidade de processos no campo, né, do TCC1, em que vocês traziam uma diversidade de propostas, e algumas dessas propostas, elas encaminhavam, inclusive, né, para que direcionasse ao comitê de ética, só que isso leva muito tempo para ser aprovado. Então, a ideia, né, que o nosso campo, ele parta da relação do sujeito, que são vocês, olhando a sua própria experiência, mas que não tenha tanto alargamento como necessidade de implicar submissão no comitê de ética. Então, isso é algo que a gente vai aqui pensar, tá certo? Isso, exatamente, Josimar, existem, né? Quando a foto ela não é colocada, uma ótima pergunta, né? Que traz a relação do rosto explicitamente ou a identificação, né? Isso se coloca no contexto de possibilidade. Quando a foto não demonstra, está de costas, não está, né, um foco diretivo num indivíduo, numa criança especificamente. Então, tem coisas e referências, né, que a gente pode apresentar como possibilidade. É uma ótima pergunta. E aqui foi exatamente, né, a gente precisa aqui ponderar, né, dizer que, claro que vocês vão fazer as decisões junto com os orientadores e as orientadoras, mas pensem no tempo até dezembro para a defesa, para submeter ao comitê de ética, são pelo menos 4 meses. Então, a ideia é que nós possamos escolher as nossas fontes, cotejar o nosso objeto, de modo em que nós não precisamos submeter ao comitê de ética. Então, o método autobiográfico, ele traz essa possibilidade, porque nós estamos olhando para a nossa própria trajetória, né? A anuência é dada por si mesmo, então precisa haver. Mas quando eu cito, né, tem observação, uso de pseudônimos, muitas vezes, quando não é autorizado. Então, o nome da minha mãe, era o nome da minha mãe, eu precisaria pedir autorização para a minha própria mãe, né, esses elementos, então precisam ver esses contextos aí, quando houver identificação de terceiros, especialmente. E aí a autorização quando há, né, uma implicação mais sensível, né, das pessoas que são mencionadas. Então, é de bom tom quando eu vou citar, quando eu vou referenciar, haver uma certa, né, autorização formal para esse movimento. Então, é para identificar que a gente não faz pesquisa de qualquer jeito e de qualquer modo. Lembram do contexto do rigor outro, mas também eu preciso ter essa ideia, né, de formalização, essa ideia de um cuidado ético, né, de uma sensibilidade ética com aqueles e aquelas em que vão transitar sobre o meu fenômeno investigado, né? Então, o que a gente chama de responsabilidade narrativa e compromisso interpretativo. Reconhecer a memória, que muitas vezes é a memória singular, mas pode ser plural, ou seja, tem outros, né? A relação de assumir a parcialidade, evitar generalizações, diferenciar experiência e análise, então são elementos, né, que a gente precisa, de fato, trazer como campo de observação. Eu vou passar esse quadro síntese, porque eu vou deixar, né, e inclusive não está tão bem visível, mas vou deixar disponível para vocês, e aí, né, eu queria, especialmente agora, né, atravessar como esse
exercício especificamente que nós iremos, né, fazer, trazendo um exemplo de cotejamento entre aquilo em que eu li, que já estava posto no TCC1 da Maria Goretti, com um exercício, né, que a gente possa pensar esse desenho para um memorial, tá certo? E aí retomo, o primeiro plano de formação, até já destaquei, nós tivemos a formulação do problema, as perguntas geradoras, o cotejamento teórico e a justificativa e relevância. E agora, de fato, o delineamento do TCC2 precisa especialmente, né, apontar o delineamento que eu falei ponto a ponto, item a item nessa aula de hoje. Então, a gente tem primeiro situar a abordagem qualitativa, né, dentro do contexto do método autobiográfico e da pesquisa-formação, o cenário investigado, falei especificamente, as fontes autobiográficas, imagens, referências e recordações, né, referências, e depois interpretar e analisar as fontes autobiográficas conjuntamente, né, finalizando com os procedimentos éticos. Então, esse plano de formação, esses descritores, são aquilo que vocês vão explorar agora, né? Ou seja, descrever o campo metodológico, exatamente constituindo todos esses descritores. E, para tanto, né, pedido de licença para Maria Goretti, mas exatamente, não dava para fazer o exercício com todo mundo, mas eu queria demonstrar especialmente, né, um dos exemplos, e aí eu peguei, né, e me detalhei, me debrucei sobre o projeto constituído até o momento da Maria Goretti, que é do Polo Aracoiaba. E aqui eu vou descortinar ponto por ponto de como esse objeto já escrito, né, quais são os elementos que já trazem característica para o memorial e quais são outros que precisam ainda ser, né, identificados ou que estão ausentes. Então, vocês vão fazendo esse exercício junto comigo, de olhar, de observar como podem, né, a partir daquilo que vocês já escreveram, que já está constante, revisitando também, né, a disciplina da professora Ana, exemplo daquilo que vocês fizeram, a gente pode dizer que aquilo é uma videobiografia, né, ou seja, esses vídeos que vocês fizeram, a leitura, a narrativa, é exatamente um corpus do processo autobiográfico, que podem constar no memorial, tá certo? Então, vamos seguir aqui com essa ideia. E aí, né, só chamar a atenção que a Goretti, ela traz um título, né, para o seu objeto. O título dela é Gestão Educacional e Equidade de Gênero na Educação Profissional e Tecnológica. Só pelo título, nós já identificamos algumas categorias teóricas. Gestão Educacional, Equidade de Gênero, e ela já situa aquele cenário que eu chamei a atenção, educação profissional e tecnológica. Então, o cenário da Goretti é educação profissional e tecnológica. E ela deseja, né, ela aponta a ideia de reflexões e práticas emancipatórias. Destaco que ela é do Polo Aracoiaba. Então, ela pensando, né, a escrita do TCC, ela aponta como problemática central como a gestão na educação profissional e tecnológica pode promover práticas que assegurem a equidade de gênero na escolha, permanência e sucesso de estudante nos cursos técnicos. E, atrelado a essa problemática, ela desenvolve o objetivo geral, que é, então, investigar o papel da gestão da EPT na promoção da equidade de gênero. Vocês também já fizeram esse percurso. E aqui, né, o desenho, aqui seria o primeiro desenho na perspectiva da dimensão que eu chamei a atenção lá na frente, a dimensão bibliográfica, né, ou seja, as categorias que vão emerger desse objeto. Então, ela pretende diagnosticar desigualdades de gênero na oferta, escolha e permanência nos cursos técnicos, analisar práticas de gestão e documentos institucionais sobre a perspectiva da equidade e propor ações formativas que orientam e promovam a equidade de gênero na EPT. E aí, né, aqui o que está de vermelho são os movimentos, né, que nós vamos trazer aqui para a ideia sugestiva. Então, ela já situa, né, no trabalho dela, ela coloca que será uma abordagem qualitativa aplicada. Ela já define muito bem, já se coloca. E aí ela vai trazer que ela vai estar situada dentro, né, de um tipo de pesquisa da abordagem qualitativa, que é a pesquisa-ação.
E nesse momento a gente desloca, né? A gente pega os elementos da pesquisa-ação e chama a atenção que no método autobiográfico a pesquisação está imbuída, mas um tipo de pesquisação é a pesquisa-formação, que nós vemos aqui falando, né, desde a primeira aula. Então, a Gorete aqui, situando a pesquisação, né, na verdade, a pesquisa-formação, dentro da pesquisação. Então, ela precisará fazer esse diálogo, né? Ela parte de uma fundamentação na pedagogia histórico-crítica, como referencial do marxismo, né? Então, o contexto, a categoria de trabalho está posta nesse processo com a ideia de um compromisso com a transformação institucional. E aí, como ela toma esse referencial, é necessário, né, precisa estar mais detalhado ou aparecer que na pesquisa-formação ela vai estar situada no método autobiográfico, né? Ainda que tenha a pesquisa bibliográfica documental, é importante situar o método autobiográfico, porque é ele que vai referenciar o contexto de memorial formativo. Então, ela tem lá, né, ela fala de memorial formativo, traz elementos na introdução. Então, esses elementos que estão na introdução precisam ser mais aprofundados aqui no contexto, né, do delineamento metodológico. Então, são exercícios que vocês vão precisar observar. E aí, a reflexividade da trajetória docente, a gestão como praxis vivida e a pesquisa-formação. Então, vejam, quando vocês forem elaborar, vocês vão precisar situar a abordagem qualitativa inserida no método autobiográfico com perspectiva de pesquisa-formação. Vão delinear o cenário também de investigação. O detalhamento, né, a gente construiu exatamente para que vocês, do mesmo modo, né, que foi constituído um dispositivo, modelo de escrita, né, das sessões, para o TCC2 isso também foi elaborado. Então, tem o passo a passo, e cada abordagem qualitativa nós vamos ajudando, né, durante esse material que vai ser de referência, para que vocês possam ir se situando. E aí, né, como é que ela pensa, olhando para esse objeto, constituir a produção e análise de dados, né? Ou seja, o que a gente chama de corpus autobiográfico. Então, ela, né, primeiro, para essa produção de corpus, ela vai se valer das fontes institucionais, ou seja, o diagnóstico institucional, ela vai ver dados de matrícula, de evasão e de permanência. Ela pretende, né, como está escrito, eu deixei de vermelho para ponderar, né? Ela trouxe um objeto assim bem ampliado, de um campus empírico, né, muito denso, né, que precisaria de muito tempo. Mas ela diz que vai fazer rodas de conversa, né, com estudantes e comunidade e entrevistas narrativas com gestores da educação, o que é muito interessante. Porém, né, a gente vai demarcar o tempo que nós temos para essa realização. E esse tipo de estudo, do modo em que está, precisaria necessariamente passar pelo comitê de ética, né? Porque vão envolver outros sujeitos, gestores, estudantes, escuta sensível e comunidade. Então, veja aqui, né, como está escrito, conforme ela propôs, ampliaria muito esse universo aqui de produção do corpus autobiográfico, mas implicaria numa relação de submissão de comitê de ética. Então, pelo tempo também, imagine entrevistas narrativas com gestores da instituição. Quantos gestores são? Quais, né? O número aqui, né? Trataria de um movimento analítico muito denso, né? E o tempo, muitas vezes, é o limite, né? O tempo é o limite. Então, eu trouxe também esse exemplo para a gente identificar, né, possibilidades mais viáveis, né, e modos em que a gente pode recompor o percurso. Então, vejam, né, a relação, o diagnóstico institucional que ela já aponta, né, dados da matrícula, evasão e permanência, é super interessante. A análise documental, que é PPP, o PDI, o Projeto de Desenvolvimento Institucional, normativas institucionais, atas, né, ou seja, seria já elementos suficientes para ela ler esse fenômeno, que é a pergunta, né, do Josimar. Então, aqui nós deslocaríamos para esse momento, deixaria para uma ideia, né, não sei se para uma outra investigação em que ela tivesse mais tempo, né, a gente iria suprimir como sugestão a roda de conversa e as entrevistas narrativas. Então, ela poderia olhar e analisar esse fenômeno pelo diagnóstico institucional, pela análise documental.
certo? Então, seria um modo de simplificar e não deixar nenhum tipo de, né, de desqualificação para olhar. Mas sempre é algo que nós vemos, né, e vocês vão sentir muito. Nossa dinâmica profissional, né, nossa dinâmica do cotidiano, muitas vezes estabelece, né, se estabelece como limite, ainda que tenha, que todo esse movimento possa se dar, né, e trazer uma riqueza maravilhosa, especialmente, né, uma grande riqueza, uma grande contribuição quando a gente dialoga com outros, né, isso traz uma riqueza hermenêutica, uma riqueza de densidade, mas a gente vai aqui apontar o limite temporal para que isso seja feito, certo? Então, seria esse movimento. E análise de dados, né, ela toma como a estatística descritiva para dados quantitativos e análise de conteúdo temático para dados qualitativos, né? Então, aqui ela vai fundar essa relação com o trabalho com o princípio educativo, a gestão democrática, gênero e poder e interseccionalidade. Então, ela já traz esses movimentos aqui como movimento. Vejam que aqui, né, ela trata a relação da análise de dados como estatística descritiva. Então, seria um pouco do diagnóstico institucional. Quantas matrículas existem, né, na relação de mulheres nessa disciplina? Então, ela ia fazer uma estatística. Isso não significa que qualifica ela, ou que a definição da abordagem dela especialmente, né, deixa de ser qualitativa. Não, ela só está aludindo o tratamento do dado a partir de uma análise quantitativa, tá certo? Para que não haja essa confusão. A Gorete também está chamando a atenção, né? Então, desse processo. Que bom, né? Um modo de retomada, mas que bom que houve aí já uma grande, né? Vamos dizer assim, uma grande acurácia, um grande avanço, né? Importante aí, que tem nos ajudado aqui a exemplificar, tá certo? E aí, né, na proposta de memorial, a gente já identificou esse processo, e aqui seria, portanto, né, pegando esse objeto, a questão central, os objetivos e esses elementos metodológicos, seria como que esse memorial poderia ser descrito, né? Então, aqui a gente sugeria, né, a partir daquilo que já estava escrito, 5 capítulos, 5 sessões articuladas. Então, como sugestão, que já está mais ou menos delineado dessa forma, para a escrita do memorial, o capítulo 1 seria trajetória formativa e inserção na EPT, experiências iniciais na educação, ingresso na gestão educacional, primeiras impressões sobre desigualdade de gênero, que aí exatamente, né, quando ela traz que vai fazer a ideia, né, de pegar os dados de matrícula de evasão, seria algo que estava atravessado nesse capítulo, assim como o segundo, diagnóstico das desigualdades de gênero, narrativas de situações vivenciadas, os dados institucionais observados, curso com maior segregação de gênero, permanência e evasão sobre perspectiva de gênero, o terceiro capítulo, a análise das práticas de gestão, processos de matrícula e orientação e políticas institucionais, a cultura organizacional e discursos, né, na perspectiva... Só um momento. Oi, gente, voltando aqui, peço desculpa pela intercorrência. Estou num lugar que é possível de visitações, então, né, houve esse tipo de intercorrência, mas eu já vou retomar, peço desculpas que já foi resolvido. Tudo bem, então? Obrigada aí pela comunicação. Mesmo com o fone, né, acabou escapando aí algum movimento. Então, vamos lá.
Depois vocês, claro, né, que é uma sugestão, né? Eu vejo o Josimar muito preocupada, agora a Rosângela, né? 5 são muito, né? Então, isso cada um vai identificar como necessidade. A gente está aqui trazendo uma ideia, né, a partir do que ela já elaborou, né? Então, já há um movimento aí de avanço significativo na escrita. Então, a partir disso que ela já nos apresenta, era possível escrever dessa forma, como sugestão, que é uma ideia de sugestão. Como eu disse, nada está posto, né? Nada é verdadeiro no sentido de que o da Gorete vai ser igual ao do Josimar, da Germana, da Rosângela. Não, né? Cada um vai ter a sua tessitura, o seu modo de organização. Mas aqui era para ilustrar, para observar especialmente, né? Um modo de fazer, como se caracteriza esse modo, vamos dizer, essa artesania, né? Algo que nos colocamos, tá bem? Então, assim, o capítulo 3, a análise das práticas de gestão, né? Os processos de matrícula, mas muito mais dessa análise, desse corpus, né? Desses dados, desse fenômeno, as políticas institucionais. Capítulo 4, documentos institucionais sobre a análise, ou seja, o projeto político-pedagógico, planos, regimes internos, e o último, porque ela aponta muito fortemente, né, que esse trabalho, ele alavanca processo, uma proposta emancipatória. Então, ela aponta elementos como esse movimento que ela vai fazer carecer, né, como indicativo, ali já, aqui esses 5 já são as considerações, né, alguma coisa que está ali numa ideia de finalização, mas a formação continuada para gestores e docentes, nessa perspectiva das ações afirmativas, os protocolos de acompanhamento, né, campanhas de sensibilização, tá certo? Então, que é um modo em que nós olhamos como um exercício de exemplificar, de cotejar, para apresentar a vocês. É muita coisa, né? Então, pode se dar em 3 sessões, em 3 especificamente, né? Então, assim, não há uma realidade no sentido quantitativo, né? Precisam ser 5, 10, não, né? Vocês vão estabelecendo, não se preocupem que a orientação vai ser muito fundante nisso, né? Então, esse exercício é apenas reflexivo de identificar o objeto dela, a questão, né? O problema e aquilo que ela desenhou já inicialmente, que não necessariamente será a mesma, como eu já disse. E aqui, né, ela também já aponta, eu retomo aquelas 3 dimensões, mas aqui os documentos, né, pessoais, relatórios de gestão, ela já aponta, aí sim, trazer a ideia das imagens referências ou recordações referências, que são episódios marcando envolvendo ao caso que foi levado, né, para o conselho pedagógico, para o Grêmio, né, teve algum acontecimento dentro com fotos, então o que aconteceu, né, o que é que se passa, como eu investigo esse fenômeno a partir desses acontecimentos, dessas recordações de sujeitos, para ler esse fenômeno. Então, seriam as fontes autobiográficas, além desses relatórios que ela já apontaram, os registros institucionais, que são os dados de matrícula. Então, isso daqui a gente também já apontou, né, que o memorial como esse dispositivo triplo, então ela já traz essas referências necessárias de um dispositivo investigativo, um instrumento formativo e a ferramenta de intervenção institucional, né? Então, aqui eu destaco, né, exatamente como ela olhou, por exemplo, a apresentação e a justificativa, e aqui, no caso, ela precisava iniciar, né, é possível iniciar com uma ideia de este memorial de formação insere-se no campo da educação profissional, assumimos o método autobiográfico, então foi um pouco dessa recomposição daquilo que estava escrito em direcionamento à escrita autobiográfica, né? Então, traz aqui os primeiros elementos da trajetória profissional na gestão educacional como construção desse espaço privilegiado, dessa análise crítica sobre as suas próprias práticas a partir de um ato de narratividade. Aqui a questão central, né, que seria mais a ideia de estruturação de como vocês iriam pensar, que nós já apresentamos, os objetivos nós também já apresentamos, delineamos também a fundamentação metodológica, né, dispositivo de pesquisa e formação, processo reflexivo e a produção desse conhecimento situado, a organização, que a gente já apresentou recente, e um fluxo, né, a ideia de fluxo metodológico integrado. Então, vejam, né,
aquelas dimensões. A pesquisa bibliográfica, nesse exemplo, né, da Goretti, se coloca exatamente porque ela traz a relação com os conceitos e as categorias de equidade de gênero, gestão e EPT. Então, ela dá conta da dimensão e da pesquisa bibliográfica quando ela olha para essas categorias. Aqui, ela vai precisar delinear de forma mais densa, né, explicitar o método autobiográfico, e como ela colocou muito mais a relação com o materialismo histórico dialético, como uma lente epistemológica, mas vai tentar aproximar do método autobiográfico, que é o que fundamenta e baliza os memoriais, que é exatamente o nosso corpus central. A pesquisa documental, como a gente já falou, a relação com as fontes, que são análise de documentos, editais, atas, conselho de classe, muitas vezes pode ser, né, e precisa ver cada um campo, o contexto empírico de cada um. A análise interpretativa, exatamente, eu tenho essa fonte autobiográfica, que é a foto, né, a recordação, referência tomada como exemplo. Eu preciso ler, né, olhar para essa fonte, interpretar, trazer uma ideia de interpretação à luz desses teóricos que eu vou utilizar especificamente, né, cotejando esse dado, né? Criando as categorias emergentes, as categorias temáticas, que é o ciclo do processo de análise, que nós entendemos como análise de conteúdo ou análise discursiva. Isso a gente pode ter um outro espaço mais profundo para explicitar, e os próprios orientadores também vão sugerir leituras e outros processos. E aqui, ao final, né, ela aponta, eu achei muito interessante, porque ela traz proposições emancipatórias, né? Então, aqui a gente já registrou quais são as fontes autobiográficas possíveis, registros, imagens, isso foi bastante, eu estou acentuando muito bem, retomando, porque isso, de fato, né, que vai constituir o corpus, então vão sempre sentindo esses movimentos, e as contribuições esperadas, né, então o trabalho dela aponta, né, para a produção de conhecimentos situados sobre gestão e equidade na EPT, subsídios para a formulação de políticas institucionais, ou seja, é relevante demais, né, ela escolheu um objeto de extrema relevância, política, pedagógica, que traz elementos para esse subsídio de políticas de formulação, né, de políticas institucionais, fortalecimento da perspectiva emancipatória da gestão e a ampliação do debate sobre gênero numa educação técnica, né? Então, vejam todas essas manifestações aí como importantes, né, relações de toda a formação do curso que vocês estão tendo, né, a ideia de nos tornarmos aí professores, gestores, estudantes, sujeitos, cidadãos, críticos, emancipados. Essa é a nossa construção e essa especialização ela está muito bem delineada para isso, tá? Não tenham dúvida, né, que essa apresentação vocês vão poder, e também tem outros, né, a Marlene, a coordenadora de vocês, assim, né, é muito detalhista, muito, muito cuidadosa. Nós elaboramos um documento escrito com essas imagens, né? Ela teve todo esse trabalho de pegar essa apresentação, cotejar no material. Nós discutimos muito essa disciplina, entendendo que, apesar de parecer complexa, né? Aquela ideia das pedras do caminho, aos poucos vocês já vão já conseguiram, na verdade, fazer as sínteses iniciais, já reconhecer um pouco desse caminho. E aí nós iremos, né, só ir detalhando, aprofundando um pouco mais. Então, essa era a ideia de hoje, né? E para finalizar, ela até traz, né, assim, muito mais próximo da ideia de mestrado, né, acadêmico, profissional em DEVI, né? Mas a ideia de ela apresentar guias de boas práticas, oficinas, gestão como prática ética e política, uma formação humana integral. Então, são apontamentos, né? Quando vocês finalizam essa análise, esse processo, né, no TCC, vocês precisam indicar, né, quais foram os limites da pesquisa e quais foram as assunções, ou seja, né, o que vocês poderiam apontar como caminhos futuros. Então, ela já sinaliza, né, alguns desses elementos como conhecimento emancipador, o que é bastante interessante, tá certo? Então, seriam, né, hoje a nossa comunicação se deu desse modo, né, eu achei muito boa, porque foi, né, transitada por alguns diálogos já no fórum também. Eu vi que não só a Goretti, mas outras pesquisas, né,
estão situadas a relação de gênero, que é interessantíssimo, outras relações étnicas, raciais, outras relações com a educação no campo, também identifiquei, quilombola, tem assim uma diversidade de temas, né? Até sugerir depois de criar vocês mesmos grupos temáticos, quando já tiver esse formulário que a Marlene elaborou, né, vai suscitar, mas para que a gente crie grupos temáticos que se aproximam entre polos, né? Então, acho que nós temos muitos caminhos interessantes, desejosos para nos colocarmos, né, a continuidade desse diálogo, tá bem? Então, foi um exercício possível para hoje, né? E eu agradeço a possibilidade de a gente aprender novamente nessa manhã de sábado. Muito obrigada.